Olá, meu nome é Marina Monteiro Coelho e eu tenho 17 anos. Fui aprovada em 6 faculdades para medicina e gostaria de contar um pouco sobre a minha história. Bom, eu nasci aqui no interior do Piauí e desde o início do ensino médio eu fiz vestibulares. Fiz vestibulares comuns, como o Enem, e fiz também vestibulares seriados. O que acontece? A minha família sempre apoiou a realizar vestibulares, a fazer vários vestibulares. Iam comigo, me inscreviam. Isso foi essencial para eu conseguir esses bons resultados. Além disso, eu tinha a dedicação, o esforço de estar sempre estudando, sempre prestando atenção às aulas, indo atrás dos conteúdos que eu tinha dificuldade, revisando os assuntos e gostaria aqui de ressaltar a história desde o início. No primeiro ano, eu me inscrevi no Enem como treineira. A gente teve a pandemia no nono ano, né? Meu nono ano foi da pandemia. Foi totalmente online. Primeiro ano já foi presencial. Eu já ia todos os dias porque a minha turma era pequena. Isso era bom, né? Ter que ir presencial. Muitos colégios estavam híbridos, eu podia ir presencialmente. No final do ano, eu fiz o Enem como treineira. O Enem foi a primeira prova presencial que eu fiz em 2 anos. Então, eu estava fazendo prova online, a gente não podia ter contato com outras pessoas. Aí, eu fiz o Enem, muito tensa, ainda não tinha conhecimento de todos os conteúdos do ensino médio, então não tirei uma boa pontuação no geral. Na redação, eu já tirei 960 no primeiro ano. Aí eu fui fazer outros vestibulares. Eu fui fazer a UPE, fiz a. O PE, no caso, era um vestibular seriado. Esses outros são seriados que eu vou falar. O PE, que é o SSA, eu fiz UFLA, PAS UFLA, eu fiz o PAS UEM, Universidade Estadual de Maringá, fiz o PISME de Juiz de Fora, o FJF, fiz o PAS da UNB. Ok. Eu tive. Eu continuei respondendo só 3 dessas 5 provas que eu acabei de citar. Por quê? Acabou que as datas coincidiram. O PAS UEM ia dar na mesma data da UPE. E o PAS UNB ia ser na mesma data de Juiz de Fora. Ou seja, não ia compensar para mim, não ia ter como fazer todos os vestibulares que eu tinha inscrito no primeiro ano. Tive que escolher. Então, eu escolhi os vestibulares que eu tive o melhor desempenho. Aí eu fiz o PE de novo no segundo ano, fiz Juiz de Fora e fiz Lavras. No terceiro ano, Lavras não precisava fazer a prova. Era o Enem no terceiro ano. Ou seja, só era 2 provas, no terceiro ano eu ia usar a nota do Enem. E a minha nota na UPE e em Juiz de Fora estavam excelentes. Só precisava continuar me mantendo. No terceiro ano, na metade do ano, eu tinha 16 anos, eu fiz a UES, Universidade Estadual de Ceará. Lá eu passei em segundo lugar para medicina. Eu não me matriculei. Por quê? Eu ainda não tinha concluído o ensino médio, ia ser algo burocrático. Tinha que correr atrás de juiz e eu ainda esperava o resultado de outras faculdades, faculdades que iam ser mais vantajosas para mim, faculdades mais perto de mim ou que me proporcionariam mais oportunidades acadêmicas. Então, eu preferi não entrar de primeira. Depois dessa faculdade, eu fiz o vestibular de uma universidade particular, a 7, Faculdade 7. Eu passei em medicina lá, mas também não me inscrevi. Por quê? Porque é particular. Eu não teria o dinheiro para me manter numa faculdade de medicina particular. Então, esperei para fazer o Enem. No Enem de 2023, gabaritei matemática. No terceiro ano, gabaritei matemática. E em natureza, acertei 42 questões. Humanas e linguagens, também tirei uma pontuação boa. Redação, tirei 980, ou seja, um corretor me deu 1.000, o outro corretor me deu 960, tiraram a média aritmética, eu fiquei com 980. E eu achei um bom resultado pro Enem. Foi o primeiro Enem valendo que eu fiz. No segundo ano eu não fiz Enem treineiro. Por quê? Porque eu tinha aqueles vestibulares seriados para fazer, eu tinha 3 para fazer. 2 eu não consegui por causa da coincidência de data, e eu ia fazer uma cirurgia.
essa cirurgia eu não queria ficar deixando para depois, porque no terceiro ano eu já ia entrar em faculdade, eu ia acabar deixando de lado a minha saúde. Então eu fiz essa cirurgia ainda no final do segundo ano, no período de férias. Não teve tempo de conciliar também com o Enem. Então eu deixei de fazer o Enem no segundo ano. Mas assim que eu me recuperei da cirurgia, fiz lá os vestibulares seriados, eu fiz o Enem em casa. Ou seja, eu imprimi a prova do Enem do segundo ano e fiz aqui em casa. Tirei uma boa pontuação, depois eu falo sobre a pontuação de cada Enem. Sim, sobre o terceiro ano, eu achei um bom resultado. No segundo dia de prova, eu só errei 3 questões. Eu acertei 87 de 90 no segundo dia de prova. Eu acho que não tinha como melhorar isso. Só gabaritando tudo, que também é um pouco complicado, né? Mas eu só errei 3 questões no segundo dia. Foram 3 questões de natureza, matemática e gabaritei. No primeiro dia, já disse meu desempenho. E consegui, com essa minha pontuação, ser aprovada na UFP, Universidade Federal do Piauí, aqui de Teresina, em 9º lugar para medicina. É uma faculdade muito boa. Todas essas faculdades que eu passei, que eu estou tentando, são faculdades boas. E depois da UFP, eu também passei em outras. No caso, eu passei primeiro na UPE, a Universidade de Pernambuco, pelo SSA. Eu fiquei lá em 2º lugar geral. Depois que saiu o resultado da UFP. Certo, aí depois do resultado da UFP, eu recebi também o resultado de Lavras, Universidade Federal de Lavras. Eu fiquei em 2º lugar. Em Juiz de Fora, eu passei em 4º lugar. Ou seja, vale a pena fazer muitos vestibulares, você vai ter mais opções, você vai ficar mais tranquilo no dia do Enem. No dia do Enem eu tava pensando, bom, eu vou me esforçar aqui, mas eu sei que eu também tenho chance em outras faculdades, então não preciso ficar tão tensa. Além disso, você tem que ter dedicação ao longo de todo o ensino médio. Você não pode chegar no terceiro ano e falar, agora eu vou começar a estudar. Tem gente que chegou na metade do terceiro ano e não tinha estudado nada, não tinha se dedicado. Não tem como ter um desempenho incrível sem ter dedicação. Dedicação é necessário. Você tem que ter tempo de estudo, você tem que estar lá fazendo questões, fazendo simulados, fazendo provas anteriores, lendo a teoria também, assistindo às aulas, não faltar muitas aulas. Eu estava lá presente em todas as aulas possíveis, a não ser que eu estivesse doente, sabe? Não faltava aula nas escolas. E fiz também alguns cursinhos de redação, de natureza. Por quê? Porque era preciso. Eu queria treinar mais. Então, isso que eu falo. Você não vai ser aprovado se você não tentar. Então, tente. Então, se inscreva no vestibular. Tente fazer um vestibular além do Enem. Por quê? O Enem está cada vez mais perdendo lugar para vestibulares tradicionais. A UES mesmo só aceita a nota do vestibular tradicional de lá. Ou seja, se você deixar de fazer um vestibular tradicional, você vai perder muitas oportunidades. Bom, eu espero ter esclarecido aqui algumas coisas. Quero que saibam que eu tive muitos sacrifícios ao longo da minha jornada. Eu tive que morar longe dos meus pais. Foi algo muito triste para mim. Não era bom ficar longe da minha família, mas foi necessário para eu conseguir estudar. E espero estar inspirando vocês que estão aí no terceiro ano do ensino médio para fazer vestibular, para ser aprovado e que vocês entendam que tem sim a capacidade de passar no vestibular. Tchau, tchau!